Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Gênesis capítulo 18, verso 32. Gênesis 18, 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Grande Pai, pedimos que Sua palavra, que é real, que é verdade, possa continuar movendo o coração eleito. Neste tempo, somente o eleito pode ser movido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Pregando aos condenados. Antes que a pregação chegue aos condenados, Deus tem uma mensagem de misericórdia. Desde o princípio do mundo foi assim. E depois que eles rejeitam aquela misericórdia, então vem uma pregação que não surte efeito mais na vida deles. Porque eles já rejeitaram e estão condenados. Agora a gente pensa que a pessoa rejeita, está condenada, ela sente mal, não vai para frente, não prospera, nada disso. Porque esta condenação vem na alma. E as pessoas estão vivendo na carne, no espírito. Elas não vivem na alma, elas vivem como vivem animais. E cada um hoje está lutando pelo seu direito. Mesmo se a Bíblia não dá direito, está lutando por um direito. A qualidade de natureza das pessoas são animalesca. Como era a natureza de Caim. Ele era misturado com animal. Por isso ele tinha uma natureza animalesca. Por isso ele matou seu irmão. E nós vemos isto acontecer durante todo o tempo. Teve um tempo que Deus usou este lado para trabalhar, porque era vencer nações. Deus tinha uma nação e eles queriam combater uma nação. Então, aquela nação vencia. É o tempo do Velho Testamento, o tempo da lei. A gente sabe que hoje Deus não está neste trabalho de poder matar, como no Velho Testamento, porque uma nação desbaratava as outras nações.
porque aquela nação de Deus, os judeus, era a nação perseguida. Até que chegou para o cristianismo que a nação perseguida é o crente, é o gentio, já não é mais o judeu. No Velho Testamento era o judeu que era a nação santa. No Novo Testamento, Pedro diz que é o gentio, que ele nos fez nação santa, povo seu. Então nós fomos colocados como gentios, fomos colocados no lugar dos judeus. Mas Deus deu oportunidade para os judeus. E desde o princípio eles vêm falhando com a oportunidade que Deus dá. E Deus então tem que uma hora usar de condenação. Ele tem que usar de juiz, de seu ofício de juiz. E tem hora que você pensa que ele vai trabalhar como juiz só lá no fim do tempo, quando houver a segunda ressurreição, e aí ele vai trabalhar como juiz. Não, ele trabalha como juiz desde quando as pessoas rejeitam sua misericórdia. Rejeitou a misericórdia, o juízo entra em cena. E não importa se a pessoa prospera, se a pessoa até não tem doença, mas ela é uma pessoa condenada porque rejeitou a palavra de Deus enviada para aquele dia. Não é questão de você rejeitar a Bíblia inteira. A questão de Eva foi uma palavra. E a questão do mundo hoje é uma palavra. Quando eles rejeitam aquela palavra que Deus tem. Olhe bem, se você olhar um pouquinho para trás, Deus tinha Lutero. Quem rejeitou Lutero se perdeu. O final da mensagem de Lutero era uma condenação para todos aqueles que rejeitaram sua mensagem. Aí Deus levantou Wesley. Quem rejeitou Wesley, quer dizer, os luteranos que aceitaram Lutero e rejeitou Wesley, se perdeu. Sempre tem a prova, o teste para as pessoas. E aí Deus levanta os pentecostais. E todos quantos rejeitaram os pentecostais, luteranos e wesleyanos, rejeitando os pentecostais, se perderam no século XX. Aí Deus levanta o Elias e prega sua mensagem, restaura todas as coisas. No tempo da restauração, restauração de batismo, restauração de fé, restauração de unidade, porque eles criam na Trindade. Aí Deus restaurou a unidade e eles rejeitaram. Até os pentecostais, que tiveram seu grande movimento, falaram em línguas, pularam, gritaram, viveram uma vida alegre e satisfeita, agora rejeitaram a mensagem do Elias, que veio transformando as coisas para nós, mudando as coisas para nós, convertendo os corações dos filhos. Agora, é difícil você encontrar o filho, porque todo mundo, se você pergunta, você é filho de Deus? Sim. Você é filho do diabo? Ninguém levanta a mão. As pessoas têm medo. Elas são filhos do diabo e levantam a mão como sendo filhos de Deus. Esse é o problema. Mas você pensa, mas são pessoas que servem a Deus, pessoas que vão na igreja, e quem te diz que Caim não orou? Quem te diz que Judas não foi um dos grandes pregadores? Sempre foi assim. Estas pessoas que rejeitaram a palavra, viram a palavra, o efeito da palavra, eles notaram, isso é Deus, mas assim mesmo, eles ficaram ao lado da organização, como Judas ficou ao lado da organização do dia, ficou ao lado dos sacerdotes, vendeu Jesus para os sacerdotes, como eles venderam Brana para os pentecostais, como eles vendem João para os da mensagem. Eles vendem e vendem por um mísero preço, um mísero valor. Quanto Jesus valia para eles? 30 moedas de prata? Que vale? Eles não deram nenhum valor para Jesus.
Eles tiveram o valor de Jesus menor que um ser humano. E ele era Deus. Aí você quer que Deus continue com aquela geração e sendo bonzinho para eles? Por isso diz o nosso profeta William Branham, diz que quando Deus trata com um povo, aí ele leva aquele mensageiro daquele dia e derrama uma praga sobre os demais. Quer dizer, quem foi abençoado, foi. A praga não pega neles. Mas quem não foi abençoado, eles têm a praga. A praga, tem hora que você pensa, a praga é miséria. Não, praga é prosperidade. Praga até da igreja crescer. E batizamos muita gente, milhares de pessoas, mas rejeitaram a mensagem que Deus mandou. Não importa, se você for por crescimento, a prostituição cresce, o assassinato cresce, o latrocínio cresce e é tudo o diabo. Então não é questão de crescimento, a igreja falsa cresce. A igreja de Deus, você não vê muito ela crescer. Foi só no Pentecostes que você viu aquilo. Mas lá no início a igreja de Deus começou com um eleito, Abel. Mataram ele. O próprio irmão de inveja matou ele. Logo Deus levanta aquela geração e para o final do milênio, lá 500 anos depois, no meio de um milênio, né, lá vem Noé. E eles rejeitam a mensagem de Noé, porque a mensagem de Noé era diferente de todas as mensagens que eles tinham ouvido. E não dava para crer na mensagem de Noé. Era uma mensagem louca, vai chover. Hoje, se eu falar para vocês, vai cair fogo do céu, vocês sabem que tem fogo para todo lado. Tem fogo na terra, tem fogo em cima. Hoje você sabe que tem fogo. Tem. Em todos os lugares aí tem fogo. Tem avião cruzando aqui, de minuto em minuto, está avião cruzando o mundo. Então, você sabe que tem fogo por cima, fogo embaixo, fogo debaixo da terra. Então, pregar que vai cair fogo, até as pessoas, eu acho que vai mesmo. Tem hora que dá tanta enchente que eles pensam, acho que vai voltar o dilúvio. Como em São Paulo, Rio de Janeiro, de vez em quando em Franca. Tem também. Eles pensam, vai vir um dilúvio. Não, isso aí, para vocês ficarem olhando para a chuva, ele vai mandar fogo. Entende? Então, vocês sabem que esta mensagem hoje é difícil para as pessoas aceitar. Não pensem, aceita Jesus. Todo mundo aceita Jesus, mas até o capeta. O diabo aceita Jesus. Ele não pode viver a vida de Jesus. Porque tem muita gente que aceita Jesus, mas vive com o diabo. Eles aceitam Jesus, mas o testemunho é do inimigo. Então não adianta nada. Eles vão na igreja, eles carregam a Bíblia, mas andam que nem o mundo, vestem que nem o mundo, falam que nem o mundo, agem que nem o mundo. Mas tem um apelido de crente, tem um apelido, eu creio em Deus. Mas a Bíblia diz que o diabo crê e até estremece. Os homens crêem e nem arrepia. Mas o diabo até estremece e ele crê em Deus. Então você tem que deixar de ser enganado, que todas as pessoas que vão à igreja, que vêm à igreja, que todas elas pertencem ao reino de Deus. Muitas delas já ouviram a palavra, Deus já advertiu, elas não aceitou a advertência de Deus, e Deus está trabalhando como juiz. Desde 63 para cá, isso tem acontecido, que Deus tem trabalhado como juiz, porque a porta fechou. Eu tenho uma mensagem que vocês devem ler em casa, o que o profeta pregou, almas que estão em prisão agora. Isso não é mensagem de brincadeira. Ele viu almas em prisão em 1923. Aí ele pregou almas em prisão agora, em 1963, 40 anos depois, que 40 é o número do juízo, da condenação. E ele estava pregando essa mensagem, e a igreja estava sendo abalada, e gente chorando e gemendo. E ele pedindo misericórdia a Deus, para que aquilo que ele estivesse pregando fosse apenas um dito,
não fosse a realidade. Mas ele sabia que era a realidade. Por quê? Porque o Cordeiro havia saído do trono. E eles têm preocupação demais, o Cordeiro tem que estar no trono para interceder por nós. Ele já não intercede por você, vai ver desde quando você aceitou ele. Por quê? Porque você aceitou e não foi para frente, você aceitou, mas não mudou de vida. Aceitou, mas não mudou de natureza, não lutou por uma transformação. E ele aceitei Jesus. Daquela forma mais cínica. E olha para elas, olha para eles, tem cara do mundo. Pintam como o mundo, vestem como o mundo, andam como o mundo, faz seus negócios errados como o mundo. E eles dizem que são de Deus, que pertencem a Deus. Então, não tratam as coisas de Deus séria, de uma forma séria. E por não tratar, eles deveriam saber, Deus enviou a misericórdia, enviou a mensagem do Elias, eles rejeitaram. Aí Deus enviou a mensagem do Filho do Homem, que o ministério do Filho do Homem era o ministério do profeta. E o ministério do profeta estava unindo com aquele ministério de Elias, que era filho do homem, sétimo anjo, unindo com o ministério de Elias para converter nossos corações. Irmão Branham diz na mensagem Laodiceia 38 que são os trovões divinamente revelados que converterão nossos corações. Não é qualquer coisa que converte, é levantar a mão, aceitar Jesus. Tem tantos convertidos, não. Eu creio no William Branham, eu creio num profeta, pode falar quem quiser. Eu creio num profeta. Alguém diz, você não crê em Jesus? Jesus estava no profeta. Jesus não está nessas igrejas pregando hoje. Jesus não está nesses pregadores pregando hoje. Jesus estava no profeta. É isso que eu sei na Bíblia. Ele estava no profeta pregando a última mensagem dentro da era de Laodiceia, dando oportunidade para o povo da era, batendo. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Ninguém deu ouvido. Você pensa que foi milhares de pessoas que deu ouvido? Estava conversando com o irmão, eu disse, como que vai? Você achou alguma igreja nos Estados Unidos para você congregar? Eu disse, não encontra lá. Mas nos Estados Unidos, onde o meu profeta abalou aquilo, não, você não ouve falar de igreja ali por perto, não. Só lá por onde o irmão Branham viveu mesmo. Não é em todo lugar que tem igreja do profeta, que crê no profeta com os maiores sinais, com a misericórdia estendida, saindo do trono e encarnando no homem. A misericórdia estava encarnada em William Branham. Deus era um homem. Assim como Miguel e Gabriel eram homens, Billy Graham e Oral Roberts. Deus era um homem, Branham. Ele diz, não, William Branham, aí Deus não. Mas você sabe que os anjos, tudo bem. Billy Graham e Oral Roberts, sim, isso, sim para católicos, pentecostais, sim, eles creem, batistas. Creem em Billy Graham, Oral Roberts, os pentecostais creem. Mas William Branham, não. William Branham não era um anjo apenas. William Branham era Deus encarnado. A Bíblia diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Isto é, eu sou Cristo, eu sou Branham. Cristo, abertura da graça, Branham, fechamento da graça. Cristo indo para o trono, Branham, o Cordeiro saiu do trono e desceu nele. Foi por isso que a voz diz para o irmão Branham, se você conseguir fazer as pessoas crer em ti. Porque Deus estava em carne. Você tem que fazer as pessoas crer. E Ele fez as pessoas crerem em Jesus. Cada cura, cada milagre, cada ressurreição,
que fazia, ele mostrava para o povo Jesus, porque o povo tinha que crer nele e saber que ele apontando Jesus, é Jesus quem faz isso. Mas eles deveriam olhar, onde está Jesus fazendo isso? Sim, é Jesus que cura o doente verdadeiramente, mas onde ele estava? Em Brana. É Jesus que ressuscitou o menino na Finlândia, mas quem estava? Em quem ele estava? Em Brana. E assim por diante. Era Jesus na casa da irmã Hatmuser. Era Jesus. Mas qual era o nome dele? Brana. Era Jesus num homem. Jesus tem que estar num corpo. Jesus tem que estar numa carne. E quando se falar, Jesus está em você, você não acha bom? Deus está em mim. Todo mundo acha bom. Agora, Deus estava em Brana, todo mundo repele. Não. Agora, pastor, mas Deus está em mim, mas Deus está no fulano, no Beltrano. Sim, antes dele estar no fulano e no Beltrano, ele tem que estar num. Antes do Espírito Santo cair no Pentecoste, o Espírito Santo tinha que estar num. E esse era Cristo. Aí depois foi derramado no Pentecoste. Antes do Espírito Santo, da revelação, estar em nós e no povo americano, estava em Brana. Era Deus encarnado naquele dia. Isso é a própria mensagem do profeta. Eu fico pensando como que o povo não tem luz nem da mensagem, assim como os crentes não têm luz nem da Bíblia. Toma a Bíblia, você prega o nome de Jesus Cristo para batismo, eles repudiam e dizem, não, eu vou ficar com Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus falou Pai, Filho e Espírito Santo, aquilo é enigma. Ele não disse o nome do Pai. Você tem que saber qual é o nome do Pai. Ele não disse quem era o Filho, qual é esse nome. Mas quando ele revelou para Filipe, que Filipe diz, mostra-nos o Pai, o que nos basta, ele diz, eu e meu Pai somos um. Isso quer dizer, meu Pai chama Jesus e eu também. Era isso aí que ele queria explicar para os discípulos. Eu e meu Pai somos um. Você me conhece? Você sabe que eu sou o Senhor. Nasceu na cidade de Davi, Jesus Cristo, o Senhor. Então, se ele é Senhor, Lucas 2,11, então ele é Deus. O Senhor é o Pai, o Senhor é o Criador, o Senhor é o invisível. É isso que Deus é, Espírito invisível. Onde você pode ver Deus? No Filho. Quem vê o Filho vê Deus. Quem vê o Filho vê o Pai. Não é assim, quem vê o Filho vê o Filho. Não, quem vê o Filho vê o Pai. Filipe diz, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Quer dizer, as pessoas não têm luz nem da unidade de Deus, do Espírito num corpo. Como que eles terão luz da unidade de Deus no entardecer? Os judeus não tiveram no amanhecer, há 2000 anos atrás, quando Deus veio para os judeus. Mas aí ele fechou a porta para os judeus, aquela etapa dele pregando para os judeus, logo em seguida ele fechou a porta. Vocês só vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, isto é, misericórdia, oportunidade, deixa que eles entrem. Aí depois eles não entraram e mataram ele ressuscitou e disse, ide por todas as nações. E ele mudou de gente. Ele mudou da nação para as nações. Ele mudou dos judeus para os gentios. E o povo até hoje não sabe disso, não percebe. O irmão Brana veio e pregou, hoje tem se cumprido essa escritura. Deus no entardecer. Leia a mensagem do profeta. Hoje tem se cumprido essa escritura. Aquela escritura que ele disse, se você pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. E era Jesus. Mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Hoje tem se cumprido essa escritura, diz William Branham, é nesse dia, pecar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo em Jesus tinha perdão, o Espírito Santo em Branham não tem perdão. Porque o Espírito Santo em Jesus, ele ia para o trono para interceder por nós. O Espírito Santo em Branham, ele tinha saído do trono
para pregar os selos, para revelar os selos para nós, para nos preparar com uma fé arrebatadora. Não uma fé de cura. Fé de cura você encontra em Jesus. Fé para a solução de problemas, você encontra em Jesus. Fé para a ressurreição, você encontra em Jesus. Mas fé para rapto, diz William Branham no primeiro selo 75, que é os trovões. Sabe que o povo sabe isso? Aí ele vem e diz: Jesus, o seu nome na terra foi Jesus. Quando ele esteve na terra, ele foi o Redentor. Quando ele esteve na terra. Mas ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu e recebeu um novo nome. Ninguém pode falar nada sobre isso, que as pessoas ficam perturbadas. Foi William Branham que pregou, primeiro selo 132 da primeira tradução de Goiânia. E as pessoas não vê. Fé para os trovões. Por isso alguém vem dizer: mas vocês creem em Branham mais do que Jesus? Não, Jesus é o nome de Deus. Branham é o novo nome de Deus. Nós cremos da forma correta, conforme o próprio irmão Branham diz. Eu tenho que ficar repetindo essas coisas, porque isso daí faz bem. Quanto mais repete, eu vou repetindo assim, batendo prego, batendo, depois eu viro e dobro a ponta. Certo? Você sabe que é assim. Até o irmão Branham falou que é desse jeito. Então a gente tem que ficar assim: HM faz parte do nome de Deus. Onde você encontra isso na Bíblia? Não está na Bíblia. HM faz parte do nome de Deus. Mas tinha um homem na Bíblia que tinha HM. E que Deus deu aquele H para ele. Ele era Abrão. Mas Deus diz: não, agora eu vou te colocar um novo nome. Agora para frente você é Abraão. H-A-M. A William Branham vem e prega Abraão Restaurado 45 e diz: HM faz parte do nome de Deus. Era a mesma coisa de dizer: você sabe qual é o nome de Deus? Bran. Eu sei que não é Billy Graham, porque Graham é 6 letras. E o William Branham pregou, e a Bíblia mostra que 7 é o número de Deus. E o William Branham pregou 7 é adoração. E 7 é adoração no novo nome. 7 não é adoração no nome. Foi o William Branham que pregou. Você adora a Deus em 7. Só que ele nunca explicou. Se ele fosse explicar, o povo dos Estados Unidos não conseguiu ver o que ele pregou. Era tão grande aquela mensagem para aquele dia. Como a mensagem que estamos pregando hoje é tão grande para esse dia, que dificilmente as pessoas captam. Mas também elas estão pensando em carro, em casa, em cavalos, em carroça, em mulher, em homem, em namoros, moças e moços. E estão só pensando no mundo. Como vão entender a palavra de Deus? Como Nicodemos entendeu que ele tinha que nascer de novo? Ele era um grande mestre em Israel. Mas não adiantou nada. Ele não sabia, ele pensou que ia nascer de novo. Ele tinha que voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez. Não, se você voltar lá e nascer, você vai morrer outra vez. Nascer de novo é nascer da água, do Espírito. Você batiza, você recebe depois do batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. Você vai nascer de novo. Você precisa de uma nova vida, de uma nova natureza. Você tem que trocar essa natureza mundana que você tem, e essa natureza religiosa mundana, que é uma natureza que apoia em coisas que os outros pregam, mas não está na Bíblia. Não está escrito na palavra, não está escrito na mensagem. Eu tenho dito para vocês, este é o livro. E eu estou certo que Apocalipse, capítulo 10, capítulo 5 diz que ele é o livro. Mas esse aqui é o livrinho. Capítulo 10 diz que esse é o livrinho. Capítulo 10, nos dias da voz do 7º anjo. Então teríamos uma mensagem. E este é o livrinho que Branham pregou e que João tem que comer. Certo?
Vamos sempre usar esta expressão que é melhor. Mas essa pregação, depois que Brana pregou nos Estados Unidos, o que você tem querer levantar Estados Unidos de volta? Não tem jeito. Acabou. Depois que sofre uma queda, a coisa mais terrível é você sofrer uma queda. Depois que você sofre uma queda, a vida inteira você fica assinalado. A vida toda sofri uma queda. Roubei, menti, ou adulterei. A vida toda fica em você aquilo. Você luta, pede a Deus, me ajuda, me liberta, mas aquilo continua por quê? Para você não dar vazão mais para aquele espírito. Saiba que aquilo te tentou e te derrubou uma vez. Agora não dê vazão àquilo mais. Agora, quando as nações vêm caindo, cada nação que ouve Deus, ela cai. Ela rejeita Deus, ela ouve Deus. Muitas vezes, o pior, irmãos, é o povo ouvir. Jesus falou para eles, se vocês estivessem enxergando, quem sabe vocês não teriam pecado. Mas vocês é cego. Então o pecado subsiste, permanece. Era melhor você não conhecer, disse Jesus. Deixa eu voltar lá atrás. Era melhor não conhecer a mensagem de Lutero do que conhecer e rejeitar. Era muito melhor não ter conhecido a mensagem de Wesley do que conhecer e rejeitar. Conhecer a mensagem pentecostal, conhecer e rejeitar no dia. Você não pensa que aquela mensagem, ela dura centenas e centenas de anos, não. Aquela mensagem, ela dura enquanto o mensageiro está pregando. Depois que o mensageiro vai embora, aí começa o juízo cair sobre o povo. Deus vai começar a fazer outra coisa. Então, eles deveriam perceber isto. Que a nação estava de pé, eles estavam abençoados. Mas, logo em seguida, o que veio? Decadência. Rejeitaram. Eles rejeitaram a palavra. Quando os pentecostais rejeitaram a mensagem do irmão Brana, do Elias, que estava restaurando, eles sabiam, não tem um homem que prega que nesse homem. O irmão Brana pregava lá dentro de uma igreja que mulher era pregadora. O irmão Brana estava junto com aquele povo. O irmão Brana estava junto com os pentecostais crendo em 3 pessoas, o irmão Brana junto com eles e crendo diferente. Mas eles não viam a mensagem do irmão Brana. Sabe por que eles gostavam do irmão Brana? Porque havia curas, milagres, maravilhas. Aí dizia, esse homem sim, estar ao lado de um homem desse vale a pena. Aí eles tinham o irmão Brana ao lado deles. Eles queriam o irmão Brana, mas queriam a cura. Quando foi a abertura da palavra, quando começou a revelação das eras, a semente da serpente, irmãos, aquilo já não dava para eles engolir mais. A mensagem era diferente. Mas estava chegando a terceira puxada, que era a revelação dos 7 selos. Aí que os Estados Unidos não enxergou nada. Não viu nada do que o profeta pregou. Por isso o irmão Brana disse, vocês estão aqui há 1 semana e não estão entendendo o que está sendo pregado. 1 semana. Ele pregando sobre os selos. Pregava as outras mensagens, todo mundo pulava, gritava, chorava, sentia bem, sorria. Mas quando ele pregou os selos, eles não entenderam. Até hoje, eles não entendem a mensagem dos selos. Eles não podem acompanhar a brecha, que depois das eras, a brecha. O que era? O cordeiro saindo do trono. Terminou as eras. Olha, o capítulo 5 de Apocalipse. Então você vai ver as eras, que é a brecha, depois das eras. E depois das eras é que a gente escuta mais coisa. Capítulo 4, sobe aqui, João. Eu vou te mostrar as coisas que aconteceu e as que vão acontecer depois desta.
Ninguém subiu. É triste você olhar para um mundo desse hoje, está pensando o desrespeito. O homem era cavalheiro de primeiro, hoje ele é um cavalo. Você sabe quem é. Mas ele era cavalheiro de primeiro. Ela era dama. Hoje não. Hoje ela é uma feminista. O homem era um cavalheiro que ele dava lugar para ela. Mas olha para você ver, se você vê alguma notícia, olha o que um cavalheiro está fazendo. Ele não é um cavalheiro, ele está esmurrando uma mulher. Ele não é um cavalheiro. Mas veja que ela também não é mais dama. Olha o que ela faz, mete a mão nele, mete a mão, devolve isso na cara dele, qualquer parte do corpo. Ela não tem medo, ela é feminista. Ela acha que ela pode fazer aquilo porque ele é um machista. Ele toma toda a força física e dispõe em cima de um vaso frágil. Mas o vaso frágil não tem sido frágil mais. A lei tem dado força para o vaso frágil. A lei tem fortalecido esse vaso chamado mulher. E ela então enfrenta o homem. Vai no Velho Testamento, vê uma mulher enfrentar um homem no Velho Testamento. Não existia. Mas olha o que vocês veem hoje. Isso é fim do mundo. Isso é fim do mundo. O irmão Branham chamou isso, sabe do quê? O inferno sobre a terra. Mortes. Matando um ou outro. Para roubar. Por nada. Matam as pessoas. Aquele mesmo espírito que estava em Caim, não sei quantas mil vezes ele tem sido derramado sobre o mundo, desde 1945, depois que foi soltos, na sexta trombeta, 200 milhões de demônios. Olha a Bíblia, olha para você ver, Apocalipse 9, 13 em diante, foi solto 200 milhões de cavaleiros. São demônios, diz o profeta. Isso daí não foi apenas sobre o povo judeu. Isso começou a estar sobre toda a terra. E as pessoas ficaram sem amor. O homem parou de ser, não estou dizendo de todo mundo, vocês sabem muito bem, mas a natureza daqueles que estão pervertidos sobre a terra, que já estão vivendo um inferno. Eles não precisam nem do inferno para eles. Eles estão vivendo um inferno, eles não têm paz na vida. Só pensam em brigar, só pensam em matar. Olha o que faz as drogas para o povo. E depois de tudo isso, você vê o que faz as drogas, muda a mente do rapaz, da moça, faz dele até de um rapazinho simples, um assassino daqui a pouco. Porque ele entrou nas drogas. O mundo está vivendo um inferno. Eu sei que alguém diz assim, mas se é um inferno está até gostoso. Está bom para você que não foi atingido, que você não percebe isto. Se você for mais espiritual, você vai entender essas coisas, que o diabo está solto. Cada briga que você dá, você sabe que não é Deus. Cada discussão que você tem com seu marido, com a sua mulher, com os seus vizinhos, com o seu patrão, com a sua patroa, com o seu empregado, você sabe que não é Deus. É um inferno. Cada briga que você tem. E depois ainda chega ao extremo de ser um cainita, matando. E o Abel, o justo, morrendo. Dando a vida por nada. Morre sem fazer nada.
É o inferno. A terra está vivendo esse tempo que esses demônios estão soltos. E a gente tem que pregar para esse tipo de gente. E não é dentro da cadeia que você vai pregar para eles, não. Todos eles sabem de Deus. Outra droga é a religião. Sua maneira de ensinar, de crer. A Bíblia diz o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aparece eles dão uma droga para o indivíduo. Ele vai falar, não, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas cadê o nome desse Pai, Filho e Espírito Santo? Você tem a Bíblia para te defender, mas eles te dão uma droga de igreja. E o pastor diz, não, a mulher pode ser uma bispa. Não tem isso na Bíblia. Não existe esses ofícios na Bíblia. Bispa, obreira, diaconisa. Não existe isso na Bíblia. É bispo, é diácono, é pastor. Não tem uma pastora na Bíblia, senão de animal. Mas quem faz isso? A droga da igreja. Que mata. Enquanto a droga natural mata o físico da pessoa, a droga da igreja mata a alma. Está destruindo a alma e as pessoas valorizam a igreja, ao invés de valorizar a palavra. A palavra é antidroga. Ela é contra qualquer droga, a palavra é a palavra. A revelação de Deus em seu dia é combatido pelo mundo. É combatido pelas religiões. Noé veio e eles combateram. Deus disse para Noé, faz uma arca aí. O irmão Brana diz aqui na mensagem que só Noé sabia. Eu gosto dessas coisas. Tem hora que a gente pensa, todo mundo tem que saber. Não, Noé que sabia. Noé conhecia estas coisas. Noé tinha essa luz. Aí Deus falou, faz aí uma arca. Entra dentro. Vou matar os outros. Você já pregou para eles. Agora tem uma etapa que você vai pregar. Entra dentro da arca. O seu silêncio. Acabou sua voz. 7 dias. Esse silêncio estará pregando aos perdidos eternamente, aos condenados. Sua pregação de 7 dias agora é aos condenados. Ninguém vai entrar, porque a porta está fechada. Irmãos, assim como foi nos dias de Noé, também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E se nos dias de Noé a porta da arca fechou por dentro e Deus a selou por fora, a ponto de que Noé não poderia abrir a arca para ninguém que batesse, que clamasse, que chorasse, que dissesse, eu creio, Noé, eu aceito sua pregação agora. Ele já não ouvia nenhum ruído de fora mais. Deus fechou a porta. Quanto? 7 dias. Quanto tempo que Deus vai fechar a porta mais? Meus irmãos, eu não vou falar que é 70 anos. Não vou falar, não gosto de datas assim. Mas 7 já foi, 17 já foi, 27 já foi, 37 já foi, 47 anos já foi, 57 está para chegar. A porta está fechada desde 1963. Entra, eu vou fechar a porta. O que aqui acontece com aqueles que estão do lado de fora? Irmão, estar do lado de fora, sabe o que é? Não é questão de você ter nascido depois, a porta já estava fechada. Não, Deus trata com a sua alma. Antes de eu nascer, Deus já sabia que eu ia pregar. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu queria ser um motorista de caminhão. Eu escutava quando era mocinho, aquele caminhão a óleo subindo e chorando. E eu estava em cima dele. Caminhão de leite. E ele chorando. Caminhão, vocês sabem como o caminhão chora, né? A óleo subindo devagarzinho.
aquela serra, e aquilo ali eu gostava. Qualquer dia eu quero, não sei nem dirigi-lo. Não fui chamado para isso, eu queria, eu gostava, mas não é aquilo. Deus mudou o meu destino. Era o meu destino esse. E eu pensava que era aquele que eu gostava, que eu queria. Era o de Deus. Por isso vocês que estão aí, seguindo o seu destino, achando que essa igreja que você está, achando que Pai, Filho e Espírito Santo é que está certo, achando que você ficar na ressurreição isolada do irmão Brana é que está certo, você achando que o irmão Brana vai voltar para poder pregar aos judeus, você acha que está certo. Isso é o que está em você, mas Deus está te dirigindo a outra coisa. Ele está te dando a outra oportunidade para você mudar seu destino. Mas quem diz que a pessoa quer? Noé, eu nem sei quanto falta aí, meu irmão. Eu já passei essa hora. Noé, diz o profeta, soube que era o fim. A porta estava fechada. Ele sabia. Jesus sabia. Quando ele estava morrendo, ele sabia. É o fim para os judeus. Agora eu vou para os gentios. Brana sabia. Quando ele pregou os selos, ele pregou almas que estão em prisão. Agora ele diz, é o fim. Isso é o término. E nos dias dele, Apocalipse 10:6 diz, o tempo acabou. Isto é, o tempo dos gentios durou até ali. Mas agora os gentios rejeitaram a mensagem, o tempo acabou. Estamos vivendo em um período de silêncio. O período de Noé. Noé dentro da arca, aquele silêncio tremendo. E ele crendo, a família dentro. É isso que está acontecendo conosco. Nós estamos dentro de Cristo. A arca é Cristo. A arca é a mensagem do dia. A mensagem de William Branham, a revelação. A terceira puxada é a arca. Você entrou na primeira e segunda, você está fora da arca. Você tem que entrar na terceira puxada. É a terceira puxada que é a arca. Onde te esconde. Onde você fica lá dentro e sabe como Noé soube. Esse é o fim. Jesus sabia, esse é o fim dos judeus. Branham sabia, esse é o fim da era gentia. Ele pregou tudo isso daí e as pessoas não perceberam. Esta pregação é uma pregação aos condenados. Isto é, ele diz assim, eu nem te escuto, nem importa com o que você fala, mas essa pregação é para você mesmo que não quer escutar. Essa pregação é para você. Jesus pregou assim, em silêncio. Noé pregou assim, em silêncio. Eu não tenho que gritar no seu ouvido e dizer, essa pregação é para te condenar. Não, é silêncio. É uma mensagem que você não entende, você escuta e diz, não, eu vou ficar com a minha igreja, vou ficar com o meu pastor, vou ficar com o meu credo, com o meu dogma. Você não pode ouvir a palavra mais. Fechou os ouvidos, o cordeiro saiu do trono. Deixa eu repetir isso aqui. Noé entrou, a porta fechou. Mas ele era um só. Mas o irmão Branham diz assim, ó, ele foi o único que reconheceu. Esse foi Noé e seu grupo. Antes ele estava falando assim, ó, simplesmente antes de mais nada você fica sabendo que a porta foi fechada. Houve somente uma pessoa que reconheceu esse sinal. E esse foi Noé e seu grupo. Uma pessoa. É considerado Noé e seu grupo uma pessoa para o profeta. Esse foi o único que reconheceu. E assim Jesus foi o único que reconheceu. Então, Jerusalém, se vocês conhecessem que isso aqui é a misericórdia de Deus para vocês, eu tenho pregado para vocês, mas vocês agora não querem ouvir mais. A vossa casa vai ficar deserta. 40 anos mais tarde, ficou deserta. Morreram. Jorrou sangue nas ruas de Jerusalém. Por quê? Porque eles rejeitaram. Eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha ajunta os seus pintainhos. Mas vós não quiseste, ó Jerusalém.
ó povo gentil, Deus quis ajuntar vocês debaixo das asas proféticas nos dias de William Branham, mas vocês não quiseram. Deus está querendo ajuntar vocês debaixo da mensagem do dia da esposa de João, mas vocês não querem ficar debaixo. Vocês não querem esconder debaixo destas asas, por isso a vossa casa vai ficar deserta. Essa é a pregação para os condenados. Você pode pregar, pode falar, eles nem dão valor, nem um pouquinho. E tem hora que dentro da própria mensagem, a porta está fechada de uma tal forma que dentro da própria mensagem o povo não vê, o povo da mensagem não vê. A condenação nos dias de Branham era para os pentecostais, a condenação nos dias de João é para a mensagem, para o povo que tem em Branham. Creu, mas não viveu a palavra, creu, mas ficou com primeira e segunda etapa só, nunca chegou à terceira. A misericórdia foi lançada. Tivemos aí misericórdia, mas quem diz que eles querem misericórdia? Quem diz? Você fala em misericórdia para eles e diz, não precisa dessas coisas de vocês não, nós já temos, nós temos seminário, nós temos igreja, nós temos gente, olha o tantinho de gente que vocês têm, quanta crítica Noé sofreu. Só você vai ser salvo, Noé? É aquele que crê. Todo dia que eu vejo estar dentro da arca, sou eu, minha esposa, meus filhos e minhas noras. Vocês não querem ir para lá, não? Ninguém quis. Chegou a hora. Se gente não vai, Deus põe animais. Ele convidou para a festa, os convidados não foram, ele pôs os mancos, os aleijados. Sai pelos caminhos, pelos becos, e traga todos os mancos, os aleijados para a minha festa. É assim que Deus faz. Deus convidou os americanos e eles não quiseram entrar na festa de Deus naquele dia, que era a mensagem do profeta Branham. Hoje, os brasileiros também não querem entrar na festa de Deus, onde Deus está querendo os acolher, dar luz para eles, mostrar o que é os selos, mostrar o que é o novo nome, de uma forma tão singela, que foi revelada, mas eles não querem. Vossa casa ficará deserta, entrarão na tribulação. Jesus disse, melhor fora que vocês não tivessem conhecido. Ele falou para o dia dele, era melhor que vocês nunca tivessem ouvido, nunca tivessem conhecido o que eu tenho pregado. A mesma coisa, é melhor que o povo do Brasil nunca tivesse ouvido sobre o Cordeiro sair do trono, porque antes do ano 2000, aqueles crentes que morreram foram salvos. Eles não sabiam, eles não tinham conhecimento dessas coisas. Mas depois do ano 2000, é diferente. Ou aceita ou rejeita. Bons crentes, boas pessoas. E a pregação vem para os condenados. Falam mal daquilo que não sabem. Pisam com cravos, diz o profeta, onde anjos têm temor de pisar. Mas eles pisam com cravos, natureza ruim, com perseguição. Pai Celestial, dá-nos graça, Senhor. Eu não sei quantos a gente conseguirá ainda chamar a atenção. Quantos que quando a porta fechou, o Senhor já os viu dentro. E eles podem ter passado pelo mundo, pela denominação, até chegar a ouvir sua voz, porque o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Deus ajuda esse povo, que cada um possa perceber, cada irmã, cada irmão, não tem aquele fedor de bode, mas tem o cheiro da ovelha. Cheiro de ovelha atrai ovelha. Bode não combina nem dois. Nós temos aí as pessoas que entendem da natureza animal, que bode não pode comer nem dois juntos, eles dão cabeçada, eles não podem comer, mas ovelha você pode pôr um grupo de ovelhas, comer tudo junto, que elas comem e não dão problema. E ela sai e exala aquele cheiro que a outra quer ir atrás.
Deus, tira todo o mal de nós, que possamos ser ovelhas, que a nossa vida, nosso testemunho tenha o bom cheiro do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se Ele me chamou para crer nesta mensagem, se Ele me chamou para entender essa linguagem, se me predestinou para ver a revelação, como posso rejeitar, pois tão grande salvação? No monte pôr do sol, com o livrinho aberto, talvez no natural eu não estava por perto, porém se hoje creio é porque eu estava lá. Se Ele me chamou, tenho que testificar. Se Ele te chamou para crer nesta mensagem, se Ele te chamou para entender essa linguagem, se te predestinou para ver a revelação, como podes rejeitar, pois tão grande salvação? Quando João comeu o livro e pregou um novo nome, então eu pude ver a mensagem de um só homem. Se no HM Ele veio encarnar, se Ele te chamou, como podes rejeitar? Quando Ele me chamou, eu não pude rejeitar.